Estou recebendo aqui a vereadora Michele Alencar. Já cumprimentei para o pessoal que estava no YouTube, agora cumprimento o pessoal que está acompanhando a gente aí ao vivo para todo mundo via internet. A Michele, que é jornalista, é vereadora de primeiro mandato, né? Está hoje conversando com a gente aqui. Você tá no YouTube lá, ó. Ela tirou o chiclete, cara. Ela tava mascando chiclete. Mas por que não de chiclete? Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos acompanham. Puxa, que legal, Anderson. Você não respondeu do chiclete. Daquela assim, já tá ficando, né, escorregadia. Pra não atrapalhar, sei lá, falta de respeito, não sei, coisa de antigamente, de não falar. Não vai pregar o chiclete embaixo da mesa. Não, né? por isso que eu enrolei no papelzinho. Não prega o chiclete embaixo da mesa, faz favor. A Michele, a gente trabalhou junto quantos anos, Michele? Desde que eu entrei na TV você já tava, não? Não vai revelar a idade da gente. 12 anos eu fiquei. Foram 6 juntos. E 6 coisa. Que eu fui para Mato Grosso, mas 6 diretamente ligados. Que coisa, né? Obrigada, mas enfim, querido. A Michele está no primeiro mandato dela, tem se mostrado uma oposição clara ao prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, com seus posicionamentos, foi a Brasília, levou documentos. Sim. E tem se posicionado muito com relação a isso. É uma coisa que vem do partido ou é algo da Michele próprio isso? Não. É algo de convicção pessoal, né? Na verdade, eu me propus a ser candidata exatamente por uma insatisfação daquilo que eu vinha acompanhando, daquilo que a gente vinha vivendo como população mesmo, né? Nos serviços que vinham sendo prestados, a atual gestão, ela me trazia muitas insatisfações, então é aquela coisa, continuar reclamando ou fazer alguma coisa para contribuir para mudar, né? Então, me propus já com esse posicionamento de ser contra a corrupção, contra, né, a impunidade, contra a falta de serviços básicos que não eram entregues, e assim a gente tem honrado no mandato, né? O posicionamento que os eleitores viram na campanha é um posicionamento que a gente está construindo agora no mandato. Você tem alguma pergunta para Michele? Manda aí, ó, 98107-4204. Mas seguinte, faça pergunta inteligente, tá? O detalhe do programa é esse. Faça sua pergunta. A pergunta que você quiser fazer, você pode fazer que ela vai responder, mas faça algo inteligente, né? Sem agressão, sem, né? Faça algo inteligente. 98107-4204. 98107-4204. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se posicionar com tanta veemência assim na oposição, você tem algum temor, tem algum medo ou não? Olha, assim, no início, obviamente eu tô no primeiro mandato, né, Anderson? E às vezes eu até olho para os lados e falo, meu Deus, eu sou a única que não tenho essa experiência política, porque mesmo os demais que são de primeiro mandato já vêm trabalhando na política há um bom tempo. Ou como assessores de deputados, ou trabalhando em outros setores, secretarias, mas a única que não teve essa experiência sou eu. E às vezes as pessoas me perguntam, né? Você não tem medo? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Eu confesso que no meu primeiro mês de mandato, onde eu tive uma enxurrada de coisas assim, né, mostrando qual era o lugar agora que eu estava atuando, que era política, que foi vários questionamentos e tal, eu me assustei um pouco, né, mas é assim, é aquele receio do alerta, de você estar realmente pautado com a verdade, com as convicções claras. Então não é um medo que limita, é um alerta de sempre, nunca ser de mais ou ser de menos daquilo que você se propôs. Então o posicionamento mais duro, digamos assim, um pouco mais incisivo na oposição. Ele é um posicionamento que ele atrai os olhares, né? Pro bem e pro mal, né? No sentido do negativo de quem tá na gestão. Eu me sinto, na verdade, não, só em alerta para ter responsabilidade. Pergunto isso porque, né? Um dos primeiros pontos, assim, que a vereadora foi atacada e que surgiu com maior impacto na mídia foi quando
quiseram atrelar a sua imagem à entrega de cestas básicas durante a campanha. Isso foi algo que foi muito forte, né? Inclusive foi esse caso que eu disse inicialmente, que eu me assustei, porque eu falei, mas meu Deus, como assim? Então isso me assustou, de eu falar, é assim que a política é? Meu Deus, né? E tanto que isso depois foi totalmente desconstruído, só que o nome já foi pro ar, né? Então um dos maiores impactos que eu tive já no primeiro mês eu construí uma carreira de credibilidade. Então a gente estava na TV, no esporte, depois para Bem Mato Grosso, sempre mostrando coisas positivas, e eu tinha isso do retorno, né? Sempre uma imagem positiva. De repente, no meu primeiro mês, eu ouvi todo mundo assim, nos sites, na mídia, falando mal de mim, de uma coisa que eu não tinha feito. Então, isso me assustou, mas daí eu pensei, poxa, se isso é o que eu sou contra, essa mentira, essa coisa suja, então eu vou ter que me posicionar e não recuar. Mas foi uma coisa difícil de engolir. Aí nós tivemos a dancinha, né, Michele? Você achou que eu não fosse perguntar isso, né? Ela tinha certeza que eu ia perguntar, né? A dancinha que você foi flagrada durante uma sessão da Câmara. Essa também foi uma repercussão, assim, bastante grande, né? Foi uma repercussão em nível internacional. Que dancinha era aquela? Na verdade, né? Uma dancinha de eu estava falando de um projeto, né? E eu falei que eu estava com uma assessora, esqueci a câmera ligada, e eu estava falando, eu falei, olha, o dia que a gente aprovar esse projeto, eu vou... E aí eu comemorei, e daí eu vi que a câmera... E a minha assessora ainda falou assim, vereador, já pensou se a câmera tá ligada? E foi a hora que eu olho e assusto, porque aí eu falei, tá ligada. Mas você não acha que sair correndo de frente dela foi pior? Então, foi super pior. Se eu tivesse ficado ali, assim, natural, não ia ter, sei lá, não ia ter um impacto. Mas é porque eu sou totalmente espontânea. A dancinha foi espontânea, a comemoração foi espontânea, como assustar foi espontâneo. Mas seu pastor gostou da dancinha, não? Ele achou irrelevante. Não, eu tô dizendo totalmente irrelevante. Eu tô dizendo isso porque a Michele é cristã. Sim. O apóstolo e sempre fui da dança, dela, inclusive. Mas é que as pessoas questionam, as pessoas acham que o evangélico, que o crente não dançam, né? Pelo contrário, né? E assim, muitas pessoas inclusive questionaram, não é crente, tá dançando? Eu falei, gente, isso vai total. Eu fazer uma comemoração ali, até porque não foi nada que eu sensualizei, pelo contrário, foi bem, bem terrível. Né? Mas as pessoas levaram para esse lado. Levaram também, mas é porque, na verdade, Anderson, as pessoas elas estão o tempo todo esperando uma forma delas falarem mal de alguém, né? Eu achei, no final das contas, no balanço, né, geral, foi positivo, porque muita gente que não me conhecia entrou na minha rede social, por exemplo, para me conhecer. Ganhou seguidores. Ganhei, e aí eu sempre falei, olha, você que tá chegando aqui, por conta da dancinha, é bom que você já fique aqui e veja esse trabalho, porque a dancinha é tão irrelevante diante de um trabalho tão sério que nós temos feito, diante de um trabalho tão responsável, que, assim, foi bom porque muita gente comentou, cheguei pela dancinha, mas já vou ficar porque o perfil me agradou e porque você realmente trabalha. Muita gente mesmo. Então, do mesmo lado que eu tive comentários engraçados, que só foi em Cuiabá que eu tive comentários negativos, viu? Porque de todos os outros lugares, até porque a gente saiu em mídia nacional, né? Eu acompanhei a história. E aí, mas as pessoas foram tão amenas, assim, entendendo que aquilo ali, gente, 5 segundos de um trabalho que vem sendo construído diariamente, né, com tanto empenho, com tanto afinco, é muito irrelevante, né? Bom, você assumiu esse mandato já com 15 assessores que já tinham sido aprovados de legislaturas anteriores, com verba indenizatória, com aumento de salário, e já pegou tudo isso. A Michele Alencar, como é que vê quando existe essa crítica muito forte? Inclusive eu sou um dos críticos, né? A Michele me conhece há um tempão e quando eu a entrevistei pela primeira vez depois que eu fui eleito, falei, agora você está numa situação oposta. E agora as perguntas surgem, né? Um salário, uma verba indenizatória, os 15 assessores. Vamos partir para os assessores. Você acha que 15 assessores é um número suficiente, é pouco, é muito? Qual a sua visão sobre isso? Na verdade, não é um número fixo, né? Cada gabinete funciona com a quantidade de assessores que ele determina. E o seu tem quantos assessores? Hoje tem 12, né, Ana? 12 ou 11. 11 ou 12.
tenho que lembrar aqui, porque tem um assessor que saiu recente, que foi o Endre, eu não lembro se é, mas é entre 11 e 12. Então, você tem um valor fixo de folha e você faz dentro daquela folha. Eu tô abaixo porque eu ainda não tô usando toda a minha folha, né? Mas, Anderson, na prática, se for 15 ou se for 11, como eu... 12? 11 no meu caso 11, a minha equipe trabalha tanto, a minha equipe, trabalha das 7h30 da manhã, a gente abre o gabinete e só fecha 6h30. Então, todos são, de fato, muito bem utilizados. Eu tenho a equipe, por exemplo, eu ouvia muito as pessoas dizendo assim, vereadora, na época de campanha, todo mundo aparece aqui. Chega, depois todo mundo some. Vereador não aparece mais aqui no bairro, ninguém vai mais pegar as nossas insatisfações aqui no bairro e tal. Então, eu tenho assessores para estar diariamente em todos os bairros, de manhã, de tarde, trazendo as demandas, porque Ou seja, você não contrata o cara para ele ficar à toa. Não, de jeito nenhum. Bota para trabalhar. Mas de jeito nenhum. Então, no meu caso, eles são muito bem utilizados e trabalham mesmo. Eu até falo, gente, vocês não podem se pautar pelo resto, porque às vezes a pessoa ela quer o emprego, mas não quer o trabalho. Eu quero trabalhar porque é vereador, achando que não vai trabalhar, que vai ter um salário. No meu gabinete isso não funciona. As pessoas vêm e é no meu ritmo, e como eu sou meio acelerada, eles vão no meu ritmo também. E por falar em acelerar, eu preciso acelerar aqui, porque tem gente querendo fazer pergunta para você. O Vanderlei tem uma pergunta que chegou no Zap, é isso? É o primeiro Vanderlei, é isso? É essa a sequência? Vanderlei primeiro, mandou no 98107-4204. Vamos ver o que o Vanderlei tem para te perguntar. Vereadora Michele, bom dia. Parabéns pela sua desenvoltura à frente da Câmara Municipal de Cuiabá. A pergunta que eu faço é o seguinte: por um determinado período da sua vida profissional como jornalista, a senhora cobriu o esporte, conhece bem do futebol profissional, é tão carente aqui da Baixada Cuiabana, principalmente aqui em Cuiabá, né? Então eu pergunto, o que a senhora, enquanto vereadora, poderia fazer de projeto de lei como incentivo ao nosso futebol, já que, salvo o Cuiabá Futebol Clube, que é um clube empresa, os demais não, poderiam se beneficiar junto ao executivo ou à iniciativa privada de um projeto seu, vereadora? O que poderia ser feito no sentido de incentivar o nosso futebol profissional? Obrigado, bom dia, Vanderlei. Pode responder. Primeiro, muito obrigada pela participação, Vanderlei, obrigada por me acompanhar, né? Percebi que você não me acompanha só como vereadora, mas me acompanhou como jornalista. É uma pergunta muito bacana, porque o esporte é uma das minhas bandeiras, e eu tenho, inclusive, logo no início, quando a nova secretária assumiu, a Carlinda, secretária municipal de esporte e cultura do município, eu fui lá com uma série de demandas. Porque no caso do esporte, eles são demandas que eles estão mais na competência do executivo do que do próprio legislativo, porque são coisas que precisam acontecer e elas demandam incentivo financeiro, de alguma maneira. E como nós não podemos propor nenhum projeto que tenha qualquer custo para o município, eu fui lá e falei, olha, eu tenho essas pautas, eu gostaria muito de poder contar com a sensibilidade de você que está chegando agora, secretário e tal, e levei muitas, um estudo daquilo que a gente tinha feito até como campanha, né? Uma das nossas pautas, inclusive, estava o passe livre para os atletas, que é um grande anseio dos pais, porque a gente sabe que o esporte da base, principalmente crianças e adolescentes, e eu acompanhei isso muito de perto quando meu marido era treinador. As crianças, elas não têm passe para ir para os treinos. Era treinador, agora é secretária adjunto também de esporte. Também de esporte. Do estado. Isso, e eu via, Anderson, as crianças que saíam da escola, ficavam dormindo lá na academia, sem almoçar, sem nada, porque não tinham passe para ir para casa, para comer e voltar para o treino. E isso já era um desgaste para o próprio rendimento no treino. Isso, eu via parte da situação. Hoje, conhecendo
muitos outros projetos, a gente vê a necessidade. Então, era uma das pautas que eu tinha levado, e sobre os mini estádios, sobre os ginásios, a cobertura. A gente está numa cidade que é muito quente, a gente olha como a gente vem sentido nos últimos dias, hoje está fresquinho, mas hoje a gente sabe o tanto que é quente, e a gente tem um monte de quadras e que não tem cobertura, e que as crianças só vão brincar depois que escurece. Então daí já é tarde, daí já tem os adultos. Então a gente fez várias demandas e a gente está construindo isso, mas infelizmente quando a gente se depara com a realidade do legislativo, a gente vê que tem muita lei que não adianta a gente ficar criando lei que não chega para a população. Então a gente cobra de quem realmente tem o poder de fazer. Muito bem, o Ivan também está no nosso zap, no 981074204, ele tem uma pergunta para Michele, vamos lá. Bom dia, vereadora. Eu sei que é difícil para uma vereadora da oposição ser atendidas as solicitações que são feitas, né, através dos seus eleitores para os bairros, tipo tapa-buraco, tal. Sei que isso é muito difícil porque já a oposição não tem atendido. Então o papel é fazer justamente a oposição vendo as coisas que são feitas erradas, né, pelo atual prefeito. Com tanto escândalo que houve, ou seja, aluguéis pagos para superfaturados na SEDUC, operações na saúde, enfim, é uma enxurrada. E ainda o prefeito Emanuel paga como o santo. Como que está dividido hoje a base da oposição junto à Câmara? Bom dia, Ivan, obrigada pela participação. Ivan, um abraço aí para você e para a família. Realmente, como você disse, é um pouco mais difícil para a oposição ser atendida nas demandas diárias, mas eu acho que eu ainda sou uma das vereadoras da oposição que mais é atendida. Eu não sei se é porque é a minha primeira legislatura e às vezes o bom relacionamento. Eu faço uma oposição à gestão, não faço oposição pessoal a ninguém, não faço oposição a secretário nenhum. Eu faço oposição aos serviços que não são entregues ou serviços mal entregues ou a falta deles, né? Então, realmente para nós é muito mais difícil, uma ou outra a gente consegue, e com relação aos escândalos, realmente se você tem nos acompanhado, vê como nós temos combatido isso, feito o nosso trabalho de fiscalização, trabalho de oposição, e principalmente, aí você perguntou como que a oposição está dividida, né? Foi mais ou menos isso que ele perguntou. Hoje a gente tem a grande maioria na Câmara, a base da gestão do prefeito, né? São 20 vereadores que são, de fato, estão na base. Então, somos 25. Aí nós temos os outros vereadores que cada um faz seu mandato de forma mais independente. Então, a gente realmente, para aprovar uma CPI, nós somos o lado mais enfraquecido, digamos, porque é mais difícil de você conseguir assinaturas e tal. Alguns projetos, eles são mais difíceis de ser aprovados, sim, porque nós somos bem minoria, não tem um equilíbrio. Isso, né? Não. Se o interesse é o cidadão, se o interesse é o povo. Exatamente. Então, eu acho que essa conscientização, a gente tem que ir trazendo para a população entender por que algumas coisas elas são tão justas, elas são tão sérias, a população precisa tanto, mas elas não são aprovadas, né? Como, por exemplo, um projeto, e aí, Anderson, eu acompanhei a sua recuperação do Covid, e eu vi o quão foi importante a presença de um fisioterapeuta, né? Sim, total importante, até hoje. Exatamente, a gente fez um levantamento com os fisioterapeutas, o atendimento primário de um fisioterapeuta, por exemplo, na UPA, quando uma pessoa chega com Covid, se ele é atendido por um fisioterapeuta acompanhado de um médico, ele tem 70% de chances de não ser entubado. Então, nós fizemos essa construção com a Secretaria de Saúde, essa conscientização, elaboramos um projeto com os fisioterapeutas e tal, para que a presença dos fisioterapeutas, ela fosse, de fato, uma obrigatoriedade nas UPAs 24 horas. Porque a gente está falando do Covid agora, mas a gente tem os acidentes, a gente tem muitas coisas. E deu certo? E aí,
não foi aprovado. É por isso que tem gente morrendo, né? Então, assim, a gente está falando de uma necessidade, e às vezes a população não entende que da nossa parte tem um grande trabalho sendo feito, e às vezes a gente esbarra em algumas situações, mas é bom dizer que o nosso trabalho, eu sempre falo, não vou parar de propor, não vou parar de construir aquilo que eu acredito que seja muito importante para a população, porque eu vou receber um não, porque o meu trabalho eu vou fazer. Sim. Eu tô com um monte de mensagens no Zap, é óbvio que não vai dar para ouvir todas, mas o Adriano tá no nosso Zap, no 98107-4204, também tem uma pergunta para você. Bom dia, eu gostaria de saber da vereadora, ela tem um discurso muito incisivo contra a corrupção, e, inclusive contra o prefeito da capital. Gostaria de saber se ela tem esse mesmo critério para o deputado estadual Dilmar Dal Bosco, que teve a Polícia Federal na Assembleia, na casa dele. E ele é o líder do governo Mauro Mendes na Assembleia. Gostaria de saber o que ela pensa sobre isso, né? Afinal de contas, ela tem um discurso bem incisivo com relação a essa questão. Ivan? Bom dia, Ivan, tudo bem? Obrigada. Ivan? Adriano. Ivan foi o anterior, né? Adriano, obrigada pela participação, Adriano, bom dia. Olha, Adriano, o meu discurso, ele não é um discurso, ele é fato, é o que eu acredito, né? Então eu sou contra a corrupção em qualquer instância e todos os casos eles estão sendo apurados, né? Então desde que eles sejam comprovados, apurados, eu sempre vou manter aquilo que eu venho defendendo. No caso, a gente questionou muito a impunidade dos 4 anos do paletó, algo tão explícito, né? Que vem ano após ano, e a gente está aguardando, e eu mesmo disse que a minha esperança é que a justiça seja feita, e então assim, em qualquer instância, com qualquer a gente vai se pautar por uma convicção de que as coisas elas precisam ser claras, elas precisam ser comprovadas mesmo. No caso do paletó é muito explícito, né? Não tem nem o que questionar. Então, em qualquer setor, com qualquer pessoa. No caso da acusação do vice-governador Otaviano Pivetta de violência contra a mulher, qual é a posição da vereadora? Também, a mesma. Eu sou contra a violência doméstica, a bandeira mulher é uma das minhas bandeiras, eu sou contra a violência doméstica em qualquer situação, eu acho que não tem justificativa. Covardia isso, né? Não tem justificativa nenhuma. Então, assim, seja aqui, né, seja lá, seja em qualquer lugar, até porque a gente sabe que violência doméstica, ela não escolhe idade, ela não escolhe setor econômico, classe social, não tem. Então eu sou contra em qualquer situação, seja lá quem for. Deixa eu mandar um recado para você que tem medo de dar entrevista para mim. A Michele é a segunda vez que eu a convido para dar uma na televisão, na TV Cidade Verde, e outra aqui. E ela veio em todas as vezes. Tem gente que não dá entrevista para mim, sabia disso? É o Anderson, não vou. O cara rói a corda, o cara tem medo. Mas sabe qual que é o segredo da entrevista? Eu pergunto, você responde. Eu trato as pessoas todas com educação. E as perguntas que estamos fazendo aqui para a Michele são todas perguntas, não são fáceis de responder. É simples. É só responder, né? Ela nunca fugiu da raia, né? Aí quando a mulher fala que é mais forte que o homem, tem um homem que fica cheio de mimimi nessa história, mas não é assim não, né? Não tô aqui puxando o saco da Michele, não. Tô mandando recado pra você que tem medo de dar entrevista pra mim. Perca o medo, amigo. Vem cá, vamos bater um papo aqui agradável. E tem mais gente querendo fazer pergunta pra você no nosso Zap, no 98107-4204. Quem agora aqui é o Mauro, né? Vamos lá, Mauro, fale. Bom dia, Anderson, bom dia, Michele. Eu acho que você, tudo bem, pode fiscalizar, mas você tem que ter algum projeto, né, para a população, para os bairros, entendeu? Só fiscalizar sem um projeto, entendeu? Para ajudar as pessoas mais carentes dos bairros, entendeu? Isso é porque você é nova. E você vai querer reeleger de novo, né? E hoje o povo quer saber do serviço dos bairros, entendeu? Só fiscalizar prefeito, sei não, mas... Mauro, Jardim Paraisópolis. Oi, Mauro, bom dia, meu querido. Obrigada pela participação. Inclusive, quero aproveitar, Mauro, para te convidar a conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, seja pelas redes sociais, pelas sessões. O senhor vai ver que fiscalizar é só um
dos itens desse combo do mandato. A gente tem feito muito aí nos bairros, como a gente já falou aqui na entrevista, o legislativo ele é diferente do executivo, então a gente indica, a gente levanta tudo que os bairros estão precisando e fica a critério do executivo atender ou não. Eu não tenho como ir lá fazer asfalto, colocar água, iluminação, melhorar a infraestrutura, praça, mas mesmo diante de todas essas dificuldades nós temos feito. Por exemplo, eu tenho várias propostas, vários projetos de lei e inclusive 2 aprovados. Um deles foi aprovado semana passada, se não me engano, semana retrasada, que é o projeto dos autistas, que os autistas agora, eles vão ter um dia no mês de sessão especial para os autistas e seus familiares. Então, em cada shopping, o cinema vai ter que fazer uma sessão especial adaptada para os autistas. Isso foi uma grande conquista, principalmente para aqueles que esperam um pouco mais de inclusão, sofrem com essa situação de, às vezes, não terem essa chance de ter uma vida normal, né? Já tivemos, inclusive eu coloquei na justificativa, situações que foram muito ruins, assim, não só para a criança, mas para a família, sofreram, assim, sabe, foi ruim. Eu não quero nem expor, assim, muita situação, porque eu quero comemorar a conquista. Então agora... É sempre melhor, né? É sempre melhor. Valorizar o positivo. Exatamente. Né? Então agora essas crianças, elas vão ter, mas só para deixar claro, nosso trabalho está sendo feito para os bairros, inclusive por não ter tanta esse apoio do executivo, nós acabamos de fazer a quadra do bairro Parque Atalaia, foi um mutirão. O Rodrigo está dizendo isso aqui no Zap. Foi um mutirão. Ela fez uma pintura na quadra. Aqui, né? Nós fomos lá, levamos toda a equipe, limpamos, né, organizamos, pintamos a quadra toda. Eu levei colete, bola, porque lá tem um projetinho de futsal, né, das crianças e das mulheres. E lá eles não tinham assim, é um único espaço de lazer bem ruim. Então a gente está fazendo a nossa parte, nos mobilizando para de alguma forma poder entregar algo, mesmo que o executivo não venha conosco. Então, olha, fica tranquila, acompanha o nosso trabalho que você vai ver que não é só fiscalização. Vamos lá, a nossa repórter Amanda Simeone, é isso? Também tem uma pergunta para você, vamos ouvir. Bom dia, vereadora Michele, tudo bem? Aqui é a Amanda Simeone, eu sou repórter de política aqui do Grupo Capital. Bom, a minha pergunta é em relação à CPI dos medicamentos. Eu gostaria de saber como estão os andamentos dos trabalhos, estão sendo realizadas oitivas ainda, mas como que vocês estão acompanhando todas essas movimentações? Obrigada, Amanda. Bom dia para você, querida. Olha, a CPI dos medicamentos, assim, foi uma CPI que nós gostaríamos de ter a presidência, a relatoria, infelizmente não foi possível, mas ela está caminhando, e é engraçado que só a oposição, basicamente, que participa das oitivas. Vai terminar em pizza? Eu acredito que não, sabe, Anderson? O Pacola está ali representando alguém o nosso grupo que esteve na fiscalização, porque a CPI resultou de uma fiscalização que nós fizemos no CDMI, que encontramos aquelas toneladas de medicamentos vencidos. São muitas e muitas e muitas evidências, documentos sendo anexados, e a CPI dos medicamentos vencidos, ela é só um braço de todas as investigações que estão sendo feitas em paralelo. Então, por isso eu acredito que não vai acabar em pizza, não. A gente tem visto depoimentos, assim, fortíssimos. Esses documentos, eles estão sendo todos anexados ao processo, e eu acredito que a gente vai responsabilizar aqueles que realmente são os autores desse absurdo. Legal, a gente está ao vivo também, esqueci de falar na página da Rádio Capital FM, no Instagram, né? @Capital FM 101.9. Caminhando para o bate-papo aqui, é óbvio, tem um monte de perguntas para fazer para a Michele, mas nosso tempo está indo embora, e eu sempre priorizo você, que é a nossa razão número 1 de estarmos aqui na Rádio Capital, os ouvintes que fizeram várias perguntas. Eu sei que pode ser que seja cedo, né? Mas tem aí ano que vem política, anos seguintes também. Michele permanece vereadora, Michele tem planos maiores na política. Como é que está a sua cabeça com relação a isso?
Olha, Anderson, é uma pergunta que eu tenho ouvido bastante também, porque todo mundo está começando a movimentação para a campanha, né? A minha decisão é por manter o meu mandato. Eu estou começando na política, eu quero ter uma base consolidada, né? Até porque, Anderson, eu não sei o meu futuro, Deus é quem vai determinar. O que ele me projetou foi para vereador. Então, como vereador, eu quero cumprir os meus 4 anos, então não saio para deputado estadual. E aí, então, a gente fazendo um bom mandato, entregando para a população aquilo que a gente se propôs, a gente pensa no futuro político. Muito bem, Deus executa os planos, você os faz. Pela resposta da Michele, há uma possibilidade no futuro, então, de deixar a Câmara de Vereadores para outros voos. Pode ser que sim, né? Finalizando meu mandato, 4 anos, pode ser que Deus é que vai dizer para onde que eu vou, se eu saio reeleição para vereadora ou não sei. Inicialmente ele me disse para ser vereador e aqui estou. Muito bem, esse documento vocês foram levar a Brasília, Michele, você acha que vai dar em alguma coisa, que os senadores vão pegar esses documentos e vão analisar, ou já pegaram e já analisaram? Olha, já deixamos mais de 600 páginas de documentos, que foram os documentos que embasaram as operações Overprice e Curare. Esses documentos, Anderson, eles são documentos seríssimos, assim, ali consta, assim, todos os indícios de má versação do dinheiro do recurso público. Nós entregamos, né, para o senador Luiz Carlos Reis, e também a gente já tinha o posicionamento. Tomei uma eu água, tô meio gripada. Não é vontade, Covid que eu fiz o teste. Ai. Então, eu não sei se vai dar alguma coisa nessa CPI agora, né? Porque a gente sabe que não está podendo convocar governador, prefeito. Nós sugerimos que fossem convocados os secretários afastados, porque os secretários afastados que respondiam pelas pastas, né? E deixamos ali. Se vai dar ou não, alguma coisa vai dar. Por exemplo, os olhos vão voltar para Cuiabá de alguma maneira. Cuiabá está sendo, porque senadores já estão falando de convocar, né, secretários, se vão conseguir ou não, não sei, mas já estão falando de convocar os secretários, a nossa parte está sendo feita. E outra, a CPI do Covid no Senado, ela fala do quê? De todos os recursos federais que foram encaminhados para os estados e municípios e que tiveram mau uso, indícios de corrupção, desvio e tal. Aqui aconteceu isso. Então, nossa parte de ir lá e levar a documentação foi feita. Espero que dê alguma coisa. Conversei aqui no papo com Michele Alencar, vereadora de primeiro mandato. Eu gostaria de fazer uma série de outras perguntas para ela, mas não vai faltar oportunidade, porque eu sei que ela vem, né? Ela não rói a corda quando eu convido, a produção convida, ela vem e dá a entrevista e responde as perguntas que a gente faz. Aliás, as pessoas perguntam, você vai falar da dancinha com a Michele? Claro que vou, né? E qual o problema? Eu acho que não. Quem é figura pública, como todos nós que trabalhamos em meio de comunicação e que somos políticos, a gente não pode fugir disso, né? A nossa vida está aí na estante para todo mundo olhar, ou seja, fugir disso é pior. É por isso que eu fiz as perguntas e ela respondeu, doeu não, né? Não, com muita tranquilidade. Anderson, quando a gente é pautado pela verdade, pela transparência, a gente não defende isso só no discurso, mas isso é a nossa prática, a gente tem tranquilidade de responder qualquer coisa, a gente vive isso, né? Então, você pode perguntar, como você perguntou aqui, os telespectadores perguntam, os nossos ouvintes, né? Os espectadores também no canal do YouTube estão te assistindo. Tem muita tranquilidade, a gente vive isso todos os dias, pregando, falando o que vive, vivendo o que fala. Então, foi muito tranquilo e eu agradeço sempre o convite. Obrigado, um abraço do Jefferson, um abraço do Jomar, um abraço da Luciana Giradello, rapaz. Quando eu a vi de perfil, eu olhei de perfil, eu olhei de novo, achei que era a Luciana Giradello, nossa colega, irmã em Cristo, né? Um abraço para ela. Eu digo para a Michele, dá um abraço, que elas congregam na mesma igreja, né? Então ela vê com mais frequência do que eu. Posso dar um tchauzinho? Fique à vontade. Pessoal, um abraço a todos vocês, uma boa semana, que Deus abençoe a semana de vocês. Quero fazer um convite, acompanhem o trabalho
do vereador. Às vezes as pessoas, elas têm dúvidas se o vereador está fazendo ou não está fazendo, só ficam sabendo do que sai na mídia. Então quero te fazer um convite, acompanhe o trabalho do seu vereador, acompanhe o meu trabalho. A rede social é uma forma de eu prestar as contas de tudo que eu tenho feito. Então entra lá no meu perfil do Instagram, veja o que a gente está fazendo. Estamos abertos a sugestões, estamos abertos àquilo que você deseja que o seu vereador faça por você, pela sua comunidade, pelo seu bairro, pela sua cidade. Então um grande abraço, que a nossa semana seja uma semana de vitória, que Deus esteja à nossa frente, preparando nosso caminho, e que possamos sempre agir com alegria, motivação e nunca perder a fé. Um beijo para vocês, obrigado, Anderson. Obrigado, parabéns, Michele. viu? Tamo junto aqui na Deus Capitão abençoe FM seu novo tempo aqui nessa casa. Obrigado.